Boa noite a todos. Boa noite, Valdemar. Noite, Valdemar. É com grande alegria, né, que hoje nós vamos estar conversando sobre segurança pública e direitos humanos, né? Aqui nessa rodada aqui de conversa, eu tenho dois amigos, graças a Deus, né? O Márcio Pereira, TI, né, Tecnologia de Informação, e ele que reestruturou o Conseg aqui, na minha opinião, né, o Conseg Santa Terezinha, tá? E tenho também o Antônio Piacentini, né? Companheiro de luta, né? Professor, doutor de Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie. Tô certo, Pia? Isto, é isso mesmo. Tá? Então, eu queria, primeiramente, né, já lançar essa pergunta, né? De como, né? Como que vocês entendem que a segurança pública consiga conversar com os direitos humanos, né? Qual a experiência que o Márcio poderia colocar do Conseg, né? Eu ia passar a primeira palavra para o Márcio, depois para o Piacentini, né? Uma visão mais local, né? De trabalho comunitário como o Conseg e uma visão mais acadêmica. Pode começar, Márcio? Posso sim, Valdemar. Primeiro, tudo é um prazer, professor Piacentini, né? Isso. Isso, Valdemar, Marcos. mais uma vez agradeço pelo convite, né? Bom, vamos dizer que eu tenho uma experiência de 4 anos com o Conseg, né? Mas eu acho que antes de falar com o Conseg, eu acho que eu queria fazer já uma pequena introduçãozinha para o professor, para a gente já entrar nesse assunto, né? Professor, gostaria de falar do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? Eu resolvi citar o artigo 5º, né, porque ele é bem explícito em cima, né, da questão dos direitos humanos, né? Aí vem a pergunta do Valdemar: a segurança pública, né, conversa com os direitos humanos? Sem dúvida, sem dúvida, nós precisamos conversar. Eu acho que o Conseg foi um aprendizado muito grande para mim. Por quê? Não só para mim, mas para o grupo, né? Porque nós tivemos que aprender a sentar tanto com o lado da segurança como com as comunidades, e assim tentar desenvolver. Eu acho que, assim, comecei com esse artigo 5º, né? Acho que o professor pode se aprofundar mais um pouquinho, e assim a gente começar esse diálogo, né, que poderá ser produtivo nessa live de hoje. Estou com você, Piacentini. Muito Antes bem. de passar a palavra para o Piacentini, antes de passar a palavra, Pia, só um segundinho. Eu queria dizer que o chat está aberto, né? Se as pessoas quiserem enviar a pergunta, só entrar no chat e enviar para eu passo aqui a pergunta tanto para o Márcio quanto para o Piacentini. Vai lá, Pia. Ok. Então, eu desejo a todos uma boa noite. É um enorme prazer poder dialogar com o professor Valdemar, com o Márcio. Inicialmente, já que nós estamos falando em segurança, Márcio, você acabou roubando a primeira fala. Exatamente, eu iria mencionar o artigo 5º, o caput do artigo, né? Uhum. Para exatamente conceituar inicialmente o que vem a ser os direitos humanos, né? Acho que seria interessante conceituar os direitos humanos, embora seja um ramo do direito autônomo, mas muito difícil de ser conceituado em razão das suas várias facetas. Mas o Márcio, ele começa muito bem, dizendo sobre o caput do artigo 5º, porque os direitos humanos nada mais são do que os direitos fundamentais escritos em uma Constituição. E o artigo 5º, ele inaugura os direitos fundamentais, dizendo que todos são iguais perante a lei,
cuja definição de igualdade é muito complexa, porque a igualdade significa o reconhecimento das diferenças, mas, por outro lado, um enfrentamento às desigualdades que foram produzidos na história, em, digamos, relação a grupos de pessoas, a etnia, a idade, enfim. E nesse mesmo capítulo do artigo 5º vem uma expressão que nós chamamos de um deôntico universal, que é a inviolabilidade. Portanto, os direitos fundamentais são invioláveis. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse capítulo, então, nós estamos tratando de um dos seus valores éticos, porque não se pode pensar em direitos humanos sem um mínimo ético respeitado, o que nós chamamos, então, portanto, de respeito à dignidade da pessoa humana. E a segurança, nesse capítulo, ele tem vários significados, mas também tem o significado de segurança pública. E os direitos fundamentais ou os direitos humanos somente se realizam em um ambiente democrático, de pluralidade, de ampla liberdade e de amplo respeito às diferenças e às divergências. Então, quando nós falamos em segurança no capítulo do artigo 5º, desde logo a segurança já dialoga com os direitos humanos. Como eu tinha dito, os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, descritos em um documento solene, um documento de maior importância nos Estados democráticos. E aí, Márcio, ele exerce uma função, junto com os seus colegas no CONSEG, exatamente o que a Constituição promete. Os cidadãos, exercendo a cidadania, e o exercício da cidadania ocorre apenas em um ambiente democrático, num tema relevante previsto no artigo 5º. Então, o Márcio e os seus colegas, ao participarem do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, significa uma forma de participação democrática, o que nós chamamos de democracia participativa. Nós temos a democracia representativa, a democracia direta, por exemplo, que nós exercemos por meio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, viu, Marcos? Esse grupo pode, inclusive, propor projetos de lei referente à segurança pública. Então, o Márcio e os seus colegas exercem a democracia participativa, que é possível apenas em um ambiente democrático. E por que, Márcio, que eu estou me referindo inicialmente à cidadania? Os direitos humanos, eles são temas muito recentes. Então, nós temos essa denominação há apenas 72 anos, que nasce a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi declarado no dia 10 de dezembro de 1948. E o que os direitos humanos nascem? Nascem uma resposta às atrocidades que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente em relação ao Holocausto, em que as vítimas prioritariamente seriam os judeus. E vocês sabem qual é a primeira atitude dos nazistas para justificar o Auschwitz, por exemplo, que era o campo de concentração mais famoso? A primeira medida burocrática que o Estado nazista tomava para enjaular, segregar, humilhar, despersonificar, desumanizar o indivíduo, era retirando-lhe a nacionalidade e a sua cidadania
para que fossem pessoas consideradas apátridas e não cidadãos. Por isso que hoje, quando nós falamos em exercício da cidadania, nós devemos relembrar, revisitar Auschwitz, ou seja, campos de concentração em que medidas burocráticas eram tomadas no sentido de descivilizar a humanidade. E aí nascem os direitos humanos. É assim que compõem os direitos humanos, a partir da violação da dignidade da pessoa humana por vários caminhos, dentre os quais também a negação da humanidade do indivíduo e, consequentemente, nesse caso, a sua nacionalidade e a sua cidadania, para que não sejam sujeitos de direitos pertencentes a uma nação. Beleza, né? Muito boa essa colocação, Pia, né? O Márcio... Uma aula de né? História fantástica. É, a aula é direito, né? A aula de Direito também. Uhum. A história do direito constitucional. É. Mas, assim, eu gostaria depois desse início, da gente tratar algumas coisas que a gente percebe que acontece principalmente na segurança e, na minha opinião, acaba ultrapassando esse limite, né, do que é segurança e direitos humanos. E nós percebemos, né, e eu queria aproveitar também, eu esqueci de falar para vocês, o Antônio Pessentini, o doutor Antônio Pessentini, ele foi secretário de Segurança Pública do município de Piracicaba na gestão de 88 a 2002. É isso, né? Eu tenho de 2002 a 2004. Desculpa, 2002 2004. Confusão de data aqui. Sem problema. E o que a gente percebe, né? O Márcio, às vezes, talvez um pouco mais, né? Eu não sei se ele tem percebido isso, porque quando ele fala consegue, pelo menos nos dias que eu participei da reunião do Consegue, nós tínhamos a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Através do delegado, entre outros de segurança que estavam acompanhando lá. E o que a gente percebe hoje, pelo menos que eu percebo, não sei se é o pensamento de vocês, é quase que uma divergência, né? A polícia prende, o delegado solta, a PM prende, parece uma concorrência entre as ações da polícia, né? Gostaria que o Piacentini comentasse qual foi a experiência dele na época como secretário de Segurança, se ele percebeu isso, e depois Márcio percebe quando trabalhou no Consegue, percebeu esse embate entre as polícias. O que, na minha opinião, dificulta muito o trabalho como segurança e, às vezes, incorrendo e passando do limite na questão dos direitos humanos. Ok. Primeiramente, eu gostaria de explicitar que durante o governo do José Machado, foi criada uma lei 5.121, de 16 de abril de 2002. Eu estou virando o rosto aqui porque eu estou com uns painéis aqui para não me equivocar, talvez o hábito por dar aula mesmo, né, deve ser por causa disso, tem que ter alguma coisa para referenciar. E foi criado o sistema, era uma secretaria, que coordenava um sistema organizativo das ações municipais de segurança pública. Portanto, não era uma secretaria vinculada exatamente à segurança pública, porque desvinculada da Guarda Municipal. Era uma secretaria vinculada ao gabinete do prefeito José Machado, que certamente, por essa razão, demonstrava uma preocupação singular e prioritária à segurança pública. Esta secretaria, então, sob a minha direção, tinha a função de articular as ações de segurança pública, juntamente com forças
do aparelho repressivo do Estado, mas também juntamente com a comunidade. Tanto é que em um dos artigos da lei, no artigo 13, então, está previsto um Conselho Municipal de Segurança Pública formado por várias entidades civis e também as corporações policiais, né? Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e naquela ocasião também nós, juntamente com as forças aqui de Piracicaba, nós conseguimos implementar a Polícia Federal, que também passou a fazer parte deste conselho. E esse conselho tinha a finalidade exatamente de, como o Conselho da Saúde, por exemplo, de criar diretrizes para a segurança pública do município, com a participação e representante de vários segmentos sociais, né? Econômicos, culturais, sociais e até mesmo religiosos. E este conselho, então, fez sugestões, até mesmo começou, naquela época, a pincelar a ideia das câmaras, né, que hoje existem, foi implementado pelos governos futuros, e também foi realizada uma conferência municipal de segurança pública que tratou, portanto, de diretrizes gerais. Muito bem. Isso possibilitou, Valdemar, um diálogo entre as polícias. Então, tinham ações que eram feitas em conjunto, então a gente estimulava um diálogo para que pudéssemos otimizar as ações de segurança pública. E isso conduziu a um diálogo entre as forças policiais mais a sociedade. Porque, no nosso pensar, na nossa concepção, toda ação do, digamos, poder público, ela deve ser fiscalizada. Ela deve ser controlada pela sociedade civil, não no sentido de um controle físico, nesse exatamente sentido da participação política, da cidadania, propondo, ajudando, colaborando, incentivando, enfim. E o Conselho, então, realizou a primeira conferência e determinou algumas ações, né? Iluminações públicas, maior, em certas regiões, a presença mais efetiva digamos, polícia. Fazíamos um diálogo não só entre polícia, mas também, por exemplo, a Defesa Civil, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Tínhamos um projeto que, infelizmente, não vingou por causa do tempo, em que queríamos criar, então, desejávamos criar uma central de crise e que envolvesse as polícias, o Corpo de Bombeiro, o Conselho Tutelar, a Defesa Civil, os consegues, na época, são vários consegues, né, Márcio? Estado de São Paulo, acho que é 462 consegues, Piracicaba que são 2. São 2 consegues. Ativos. Então, num ambiente em que pudéssemos pensar juntos a segurança pública, projetar. Uma das coisas que hoje a gente reflete, que faltou-nos, foi fazer um prognóstico e um diagnóstico da segurança pública em Piracicaba, que poderia muito bem ser feito em parceria com universidades, não é? Então, quais são os locais onde a incidência maior de, digamos, violência, as suas características e o perfil das vítimas e dos agressores, né? Agora, Valdemar, em relação a essa questão que a polícia prende, depois o juiz solta, essa é uma questão, digamos, outra, e refere-se à legalidade da prisão. O que precisamos ter em mente é que a segurança pública é um serviço essencial
de proteção ao cidadão. Por isso que eu, inicialmente, da minha exposição, eu citei o exemplo de Auschwitz, em que a primeira medida dos nazistas era retirar a cidadania do alemão, do judeu. Daí porque essa observação que eu fiz, inicial, a segurança pública tem que ter uma perspectiva de proteção ao indivíduo na sua liberdade de ir e vir, na sua integridade física e na sua integridade psíquica também, porque quem já foi vítima, né, de uma agressão, de uma agressão de violência, sabe muito bem os efeitos psicológicos que produz no indivíduo e em sua família. Então, na nossa concepção, é interessante que a sociedade civil se organize e dialogue com as forças de segurança pública no sentido de cooperação e, evidentemente, sobre a coordenação, no caso do município. Essa é a nossa visão sobre esse tema, esse assunto. Bom, sobre isso daí, Valdemar, sobre as divergências, prende e solta, bom, eu acho que tem um artigo muito interessante, chama, vou só ler um pouquinho. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei. Em julgamento público, no que lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. O que eu quero dizer com isso? Em muitas das nossas reuniões dentro do CONSEG, né, o delegado, o Dr. Fábio, né, que geralmente estava conosco em algumas, o Ivan, o Leandro, né, sempre comentava conosco que eles iam, né, prendiam, mas eles não tinham provas o suficiente para mantê-los ali. Entendeu? Então, assim, eles não tinham condições de fazer, eu não sei o nome de acordo, doutor, mas fazer um processo firme que pudesse levar e essas pessoas ficarem encarceradas. Então, essa é a maior dificuldade hoje, eu falo isso da Polícia Civil, onde eu tive contatos, em realmente assegurar que aquela pessoa que fez o delito permaneça preso, porque eles têm que seguir, né, os procedimentos e estar totalmente perante a lei. Então, às vezes eu falo que é uma falácia, né? As pessoas falam, o policial vai lá, prende, depois solta, né? Se não tiver embasado, se não tiver dentro da lei, não tem como segurar a pessoa lá, eles vão acabar soltando. É difícil para esses policiais, porque, assim, eles foram atrás, prenderam, passaram dificuldade e tudo, na hora H, eles têm que soltar. Então, assim, são divergências, acho que documental, que acaba não levando ao final do processo, né? Eu acho que o professor pode até comentar mais sobre isso daí, né, sobre a questão da divergência de solta e prende, né? Não. Quer falar, Bia? Não, o Márcio sintetizou muito bem. É uma questão, porque o processo ele é administrativo. Então como que o Estado ele só pode agir mediante a legalidade. Então tem que estar sempre fundado em lei. Então não pode, digamos assim, prender ou soltar de acordo com outras características que não sejam os fatos demonstráveis, comprováveis. Evidentemente, não pode se presumir, mas muito bem, não pode presumir que o sujeito seja culpado. Mas aí, Márcio, eu creio que uma discussão importante se faz nesse caso, vejam só, quando alguém diz assim, bom, mas a polícia prende, o juiz solta, ou então solta, é um discurso no sentido de enfraquecer o poder público que tem competência nessa área, tanto a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. É um discurso, assim, digamos assim, de enfraquecimento, de duvidar se as ações são feitas com seriedade. E aí me parece que o papel da mídia,
ele é influenciador, não é? Então, nós vemos, às vezes, espetáculos mediáticos que relatam a tragédia da vida privada. Concordo. Uma tragédia. Quer dizer, alguém foi vítima, sendo preso. Hoje nós, nessa quarentena, nem é mais, digamos, quarentena, já são 4 meses que nós estamos em regime. Quase duzentena. Isso aqui parece digamos, regime fechado, sem direito à progressão da pena. Nós de casa, né? Pessoas da minha idade, nós temos um destino quando a gente sai de casa, médico. E, não é possível a gente fazer uma caminhada, ir num restaurante, porque estamos vulneráveis. E vejam o valor da liberdade física, que é importante nós refletirmos sobre ela. Não pode prender as pessoas por qualquer razão, por qualquer meio. Então, a culpa, ela, como bem disse o Marcos, né? Espero que o grupo pense assim mesmo. As pessoas só podem ser presas quando não há dúvidas de que há um crime cometido por aquele indivíduo e ele representa insegurança para nós. Evidentemente que ele deve ser encarcerado. Vocês hoje, coincidência, antes do nosso papo aqui, eu fiz alguma pesquisa para, evidentemente, poder ter uma palavra boa entre nós, e na Folha UOL, se vocês viram hoje, tem uma matéria em que existem sites, Twitter, eu não entendo muito bem sobre essas coisas, mas existem assim, redes, né, grupos, que eles homenageiam aqueles meninos que cometeram aquela tragédia na cidade de Suzano, né, onde 2 jovens adentraram em uma escola e cometeram um assassinato brutal. Aquilo lá, né? E aí a gente observa assim, até um certo prestígio que esses indivíduos têm, né? Um romantismo, digamos assim, inóspito, e ignóbil. Não é possível alguém aplaudir atos dessa natureza. Enfim, nós vivemos um momento em que as mídias sociais, a mídia, digamos, oficial, não trata adequadamente o noticiário, quer dizer, nos levando a uma compreensão do que é a violência, qual é o papel do poder público, e aí acaba influenciando, às vezes, até mesmo, ações policiais não condizentes com a norma jurídica, não condizente com a lei. Ora, tudo que viola ou extrapola a ordem legal, ela é ilícita, ela é ilegal. Portanto, está fora dos parâmetros de um Estado democrático, de uma sociedade segura. O que nos dá segurança é a perspectiva de que os outros, o poder público, irá respeitar as leis, já que elas são públicas, né? Todos temos conhecimento das leis. Aproveitar. Pode falar, Márcio. Pode seguir, Valdemar. Pode completar, vai. Né, em cima dessas informações, né? Por exemplo, eu tenho alguns números para você ver o quanto que a nossa regional, né, e a nossa cidade trabalha. Por exemplo, 2018-19, né, o número de furtos de veículos diminuiu 23% do ano passado, tá? E os números para esse ano, nós estamos no mês de maio, já são números consideráveis baixos, né, pelo mesmo mês. Outros furtos, né, nós tivemos uma redução de 8%, porém, nós tivemos 13.417 casos de furto. Mas o que me chamou a atenção realmente, entendeu, são números expressivos, como estupro de vulneráveis, estupro, total de estupros, né, que são números que geralmente mantêm uma base, né, mantêm uma média, quer dizer, não diminui. Então, assim, quando eu falo os meninos, a intimidade que eu tenho com eles, né, então, assim, essas informações os preocupam. E aí que entra nós, como sociedade também,
para os apoiá-los. Qual o direcionamento que nós vamos estar fazendo realmente para fazer diminuir esses números? Né? Não é simplesmente chegar e deixar para as entidades públicas do Estado simplesmente o trabalho. Acho nós, como conselhos e conselheiros, nós temos que ajudá-los, de certa forma, a estar fazendo esses números realmente caírem num patamar de zerar, se for necessário. Tá? Só apresentar alguns números, Valdemar. Não, perfeito. Eu queria colocar uma opinião, tá bem, né? Como todo mundo, quando a gente sai para falar alguma coisa, a gente busca algumas informações, né? E no meu modo de entender, essa questão da segurança pública, vamos colocar aqui em Piracicaba, mas no Brasil como um todo, ela ficou, segurança pública ficou só caso de polícia, certo? O CONSEG tenta fazer um meio de campo, CONSEG tenta trazer outras, né, outras atividades, como o próprio Piacentini colocou quando ele era secretário de Segurança, para a comunidade discutir. Nós sabemos, né, que em períodos de boa economia o índice criminal diminui. Né? Nós sabemos que quando você tem... Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu não sei nem por que se isso era vantagem ou desvantagem, mas quando eu tinha a polícia comunitária, né, que ela conhecia, que ela trabalhava, que ela ficava só num local, parece que tinha um resultado positivo, não sei se isso é verdade. Né? O Márcio falou dos meninos, né? A gente tem um exemplo aqui da patrulha rural, né? Que são duas equipes, sempre elas que estão presentes. Então, elas vão passando, elas já estão conhecendo as pessoas pelo nome. Então, facilita, já tem o contato, qualquer ocorrência, qualquer incidência. Mas a gente precisa também, além disso, precisa entender qual é a formação que o policial está tendo. Né? Eu falo porque eu, como professor, quando eu fui na Assembleia Legislativa, né, nós estávamos em um número significativo de professores e nós fomos, certo, tratados como bandidos, né? Então, qual que é a formação dessa segurança? Qual que é a formação dessa polícia? Né? Porque foi bomba de gás lacrimogênio, e aí a gente sai assustado de lá. Né? Fala, meu Deus do céu, a polícia que é para proteger o direito do cidadão está atacando os nossos direitos, porque nós estávamos... Ninguém queria baderna, nós estávamos lutando por um direito que era nosso. É um caso específico. Então, eu não sei se ficou claro qual era a minha dúvida, né? Assim, colocar a questão da segurança pública, o que falta, com quem que ela precisa conversar para que as coisas funcionem perfeitamente. E, assim, qual que é a formação hoje, principalmente da Polícia Militar? Porque a gente percebe que tem a Polícia Civil, que é a polícia, tem a Polícia Militar. E os enfrentamentos, confrontos, geralmente acontecem, né, mais com a Polícia Militar. Agora é com você, Márcio. Bom, eu posso dizer assim, eu acompanhei muito a Polícia Militar, o 10º Batalhão, né, eu tive muito contato, assim, com os capitães, sargentos. Eu vou dizer para você, Valdemar, as instruções deles são as melhores, tá? Eles têm que ficar em aula pelo menos 2, 3 anos antes de poder, né, tá se formando soldados, né, cabo, capitão, nem se fala, você precisa pelo menos ter 5 anos de formação acadêmica. Muitas vezes eu falo que o problema não é a entidade pública, e sim o indivíduo, né? Só que, assim, a mão do Estado, ela é forte, dependendo do ato, entendeu? Então, assim, é difícil eu comentar com você o que aconteceu lá na Assembleia, ou por que acabou saindo fora de contexto, né? Mas, assim, o pouco que eu estive com eles na parte educacional é exemplar. Eles são pessoas realmente que seguem disciplina, desculpa se eu falar essa palavra errada, existe uma constituição própria deles que eles seguem, tá? E eles, assim, ele tem um apreço, né, por todos os cidadãos, independente do gênero, tá? E quando a gente conhece o policial, sabe que atrás desse policial tem uma família. Ele tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filho. Fora da farda, ele também é um cidadão comum. Ele também tem vida, né? E ele recebe por isso. E quando ele vai para um ato, né,
Ele está sendo mandado para uma missão, ele tem que cumprir esta missão. Tá? Eu sei que é difícil a gente comentar, falar, mas ele está indo lá para abafar uma manifestação, entrar no embate, mas para ele, eles sofrem também da mesma magnitude. Eles têm medo de machucar as pessoas, mas na hora do calor do manifesto, do calor do que está acontecendo no momento, eles vão pensar primeiramente na vida e nos seus irmãos de farda. Então, é complicado para mim falar assim, qual que é a instrução deles. Para mim, são as melhores possíveis. Tá? Às vezes eu imagino que quando a educação e a saúde falha, são eles que entram em ação. Então, assim, se hoje eles estão entrando em ação, tem um motivo por isso. E aí, aonde nós estamos falhando? É a falta de emprego? Sim, a falta de emprego faz gerar muito da criminalidade que estamos acontecendo. A educação está falhando? Sim. Se a educação está falhando, aonde realmente nós vamos trabalhar para corrigir isso daí? Porque quando a entidade militar pública entra, porque em algum lugar nós falhamos, em algum momento nós estamos falhando. Então, se você perguntar para mim, os militares têm uma boa instrução? São as melhores que eu conheço no estado de São Paulo e até no Brasil. Tá? Porém, são indivíduos, são falhos. Pode acontecer eles falharem. Tá? Então, não sei se eu te respondi, mas hoje eu respeito, né, a segurança pública, a entidade, tá? Como eu respeito também a educacional. Porque se as duas não andarem juntas, se a educação falhar, são eles que vão entrar. Isso eu acho que, não sei se é unânime ou o que possa ser, mas eu imagino que dessa forma. Em algum momento nós estamos falhando. Como corrigir essa falha? Eu acho que é isso que nós temos que ir atrás. Porque em todas as reuniões, sempre nós tivemos, né, confronto de ideias, mas no fundo a gente sempre procurou um meio termo para solucionar os dois problemas. Nós conseguimos? Conseguimos. Os policiais entravam nesses locais? Entravam. Por quê? Existia um consenso. Tá? Mas sempre aquele consenso de estar respeitando o próximo. Tá? Vai, Pia. Muito bem. O Márcio, mais uma vez, ele falou o meu início de pensamento, Márcio. Eu iria começar, eu estou de acordo contigo, é que o policial, ele é um indivíduo que é retirado do seio de uma sociedade com todas as suas contradições. Então, com todas as contradições de uma sociedade plural. Mesmo que eu não conheço o currículo da formação dos policiais, né? Mas nós temos informação, sabemos que são os mais, digamos, mais completo possível, com muita seriedade. O policial, evidente que ele sofre todas as pressões que todos nós sofremos. Sim. Evidentemente que ele tem uma função pública a exercer. Certo? É o alto índice de suicídio, né? Parece-me que sim. Eu já ouvi dados dessa natureza, eu não posso afirmar, porque teríamos que ter dados e fonte para fazer uma declaração. Mas é isto, quer dizer, é um indivíduo com todos os temores, com todas as virtudes e com todos os defeitos de cada um. Mas, evidentemente, que naquele momento que está exercendo a sua função, ele é o Estado. Sim. É o Estado todo-poderoso contra o indivíduo. Daí por que a formação tem que ser a mais bem elaborada possível. Eu vou trazer dois exemplos aqui, dois artigos de uma lei, da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que é chamado de Estatuto da Guarda Municipal. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi, sim. Já no artigo 3º dessa lei, então veja em nível de guarda municipal. Então eu fico imaginando em nível de polícia civil, polícia federal. No artigo 3º diz assim: são princípios mínimos
da atuação das guardas municipais. Inciso número 1, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Liberdades públicas, essa é, por exemplo, liberdade de reunião, manifestação, de passeata, enfim, né? Desde que não seja objeto ilícito, a manifestação não seja violenta, enfim, né? Não dissemine violência. E tem um outro artiguinho, um outro inciso, que diz assim, olha que interessante que no artigo número 4º, diz assim, competência geral, não, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Inclusive, eu tendo a interpretar essa lei 13.022, que praticamente, o legislador, ele autoriza as guardas municipais a exercer um certo poder de polícia, digo, tal qual ocorre com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal, que a Constituição Federal já diz quais são as atribuições. Então, a Polícia Militar, ela é preventiva, repressiva, e a Polícia é investigativa, a Polícia Judiciária chamada. Mas me parece que essa lei, e pelo que eu vi aqui, não tem nenhum questionamento de constitucionalidade, atribui à Guarda Municipal, pois nós estamos tratando de segurança local, as atribuições um pouquinho mais alargadas, que podem colaborar na, digamos, segurança pública. Mas vejam só, o legislador tomou cuidado de dizer o seguinte, olha, o guarda municipal, portanto, esse agente de repressão, esse agente da segurança pública, ele tem que ter uma, digamos, formação visando a garantia de direitos fundamentais, de cidadania. E mais ainda, não são regras sugestivas. No meu modo de ver, a norma proíbe, obriga, permite. Não tem outra quarta sugestão, faculta, nada disso. Aqui está dizendo o seguinte, olha, as guardas municipais têm que participar da interação com as energias sociais de uma comunidade. Seja o CONSEG, seja a associação de bairro, seja um sindicato, seja a igreja, seja lá o que for. Quer dizer, enfim, tem que interagir, tem que dialogar, porque a segurança pública é o dever de todos, Estado e de cada um de nós. Agora, eu gostaria de tocar num, digamos, assunto que nós precisamos tocar. E ele é sensível. Ele é muito sensível e nós precisamos tocar nesse assunto. Quando que forças policiais exacerbam a sua função. Notoriamente, por isso que a formação de um policial tem que ser, digamos, destemida. Não pode disfarçar assuntos, não pode disfarçar tema. Eu estou me referindo à violência contra os negros. Nós temos no estado do Rio de Janeiro, esse ano, 6 jovenzinhas, 6 crianças, com idade máxima 12 anos, foram mortas por bala perdida. Todas as 6 negras. Eu chamo isso de balachada. Porque é o local, é o habitat, é o mundo da insegurança que essas pessoas vivem. Quer dizer, mas é regra, professor? Mas isso é regra? Como assim regra? Porque nós estamos falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ela tem uma outra situação do estado de São Paulo. Não, eu estou apenas citando digamos, exemplo sobre certos temas que nós precisamos lidar. Problemas, digamos, violência contra o negro, violência contra a, digamos, mulher, violência contra a criança, contra... eu estou apenas citando digamos, exemplo. Sim. Nós precisamos discutir também esses assuntos em termos de segurança pública. Quer dizer, as comunidades mais vulneráveis, a presença da polícia
é para ser um sinal de segurança, de proteção, não é? É sobre esse aspecto, Márcio, que estou me, digamos, referindo. A concepção do que é a segurança pública, não é? A concepção do que vem a ser essa ação no enfrentamento da digamos, violência. Todos nós somos vítimas, não é? Mas, professor, uma pergunta. Isso não é porque nós, como sociedade, estamos deixando os policiais de fora? A gente não traz eles para o nosso lado e aprende com eles também como a comunidade trabalha, como que ela vive? Será que não é uma falha nossa também? Uhum. Sim, mas é o que o Conseg faz. Sim. Um espaço de diálogo da sociedade com as forças policiais, não é isso mesmo? Sim. Entendeu? Isso é que nós tentamos fazer, né? Mas, assim, a gente percebe que existem alguns grupos que sofrem resistências, né? Para que realmente essa conversa entre sociedade e as entidades de segurança não aconteçam, entendeu? Então, isso dificulta muito. Às vezes, quando vocês comentam sobre o Rio de Janeiro, eu acho que é um paralelo muito grande para a nossa realidade. Hoje, nós conseguimos, né, levar a polícia até as comunidades, dizendo que os policiais não são um monstro que todo mundo fala que é. Por outro lado, a gente percebe que eles têm tanta vontade em querer ajudar, que o social da polícia, ou, né, humanitário, eles trabalham tanto quanto qualquer outra entidade. Só que, assim, é muito mais fácil a gente massacrar a segurança pública ou o indivíduo do que propriamente chamar do lado, conversar e tentar uma solução. Bom, é minha percepção, tá? Viu, eu queria, né, viu, Márcio, em cima desse assunto aí, eu fiz uma fala, né, na pergunta e acho que passou despercebida ou foi muito rápida, né? Por exemplo, eu falo com conhecimento de causa porque eu tenho o meu cunhado, é polícia militar, e um primo, né, um primo por parte de esposa também é polícia militar. Né? Então, a gente conversa, quando podia se reunir em família, a gente bater um papo sobre essa questão da segurança, né? Mas também o que a gente percebe, que eu acredito que o Estado é responsável, como a própria Constituição determina dentro da sua organização, de preservar a vida, né? Ele tem que preservar a vida. Só que, vamos dizer, há 15, 20 anos atrás, quando a gente discutia segurança pública, a primeira coisa que nós pedíamos era uma base, né? E aí tinha a base de Santa Terezinha, tinha uma base de Santa Terezinha, tinha uma base no Vila Sônia, tinha uma base na entrada do Bosque dos Lenheiros do Jardim Gilda, tinha a base da Guarda Municipal na Pauliceia, tinha a base espalhada pela cidade como um todo. Uhum. E aí parece que depois que teve aquela revolta do crime organizado, né, que aí sim precisa combater, e eu acredito que a grande falha, na minha opinião, de segurança pública é investir muito no confronto, né, e pouco em inteligência. Né? Porque quando a gente investe em inteligência, se você fala assim que o tráfico de droga vem ocorrendo aqui em Piracicaba, é porque chega a droga em Piracicaba. Se eu investir em inteligência, quanto disso eu vou deixar de chegar e quantas pessoas eu vou ter menos pessoas envolvidas. Né? Então, parece, eu não sei se você tem esse dado, mas quando tinha essa base, né, essas bases implantadas nas comunidades, parece que tinha uma questão mais segurança para todo mundo. Né? Uma vez discutindo com a polícia... A Polícia Civil, através de um delegado que veio na nossa comunidade, cada vez que você pedia uma coisa, ele falava, ó, o Estado não está dando mais nada, o Estado não está fazendo mais nada, o Estado está se ausentando, eu estou sem funcionário, nós estamos com a base, né, o Márcio é testemunha, tinha o 5º distrito em Santa Terezinha, que dava vergonha de entrar lá. Né? Não tinha cadeira, não tinha computador, não tinha mesa para o pessoal trabalhar. Né? Como que você vai fazer uma investigação? Como você vai trabalhar com inteligência com um aparato desse? E aí eu fico bastante preocupado quando a gente fala em segurança, e o Márcio, quando ele colocou a educação, exatamente por isso. Porque na educação também, agora, eu fiquei assustado. Eu fui na escola, agora eu fiquei assustado.
Cheguei lá, vai ter data show em todas as salas. Eu falei, mas será que precisou vir uma pandemia para ter um pouco de investimento e entender que você trabalhar com tecnologia, com informação, com pesquisa é importante, né? Então, para mim, eu acho que o Estado ele falhou nesse ponto quando ele deixou. Por exemplo, teve um ataque, ao invés, naquela época, criminoso do PCC, em vez de se investigar e tentar acabar com esse crime organizado, ela retirou as bases. E aí, quando eu falar, você vai pedir, nós somos testemunha, Márcio, quando nós começamos a discutir o Consegue aqui na nossa comunidade, a gente pedia, ele falava assim, não tem efetivo. É impossível, não vai funcionar. Você botar uma base, vai ficar vazia. Né? Então, eu penso também que um pouco dessa insegurança, né, que a população tem, desse enfrentamento, às vezes, é por omissão do Estado, por ter saído da principal função dela, que pode ser na área de educação, que pode ser na área né, de geração de emprego, que pode ser na área de cultura, que pode ser na área de turismo, pode ser um monte de área envolvida, criaria uma condição melhor para ter menos segurança. Bom, acho que isso aí eu vou responder, professor. Copão. Realmente é o sonho de todo cidadão ter um policial do lado da casa ou uma base, né, a 5 metros da sua casa, né? Realmente houve muitas discussões referente a isso, a por que não a construção das bases, ou por que removeram as bases. A base aqui ali do Centro Santa Terezinha, da PM foi removida, a da Guarda foi removida, e recentemente, né, o do 5º DP. Realmente, as corporações estão mudando, né? Porque se você tivesse uma base, se você tivesse 4 policiais ali, e 2 tinham que fazer ronda, aqueles 2 iam ter que ficar ali. Então, assim, ela acabava engessando, né, todo o trabalho do policial. Eu estou falando da PM, onde existiam essas bases. Com essa nova formulação, com esse novo método que eles estão usando, as viaturas estão sempre rodando, né, o efetivo se torna maior. A grande dificuldade, neste caso, realmente é o número de efetivo. Por exemplo, uma viatura para atender 7, 8 bairros, e nossos bairros são quilométricos, né? Então, assim, a efetividade realmente dessa nova proposta, ela é eficiente, tá? Ela funciona. Realmente, ela acaba pegando, né, o meliante, né, numa situação de vulnerabilidade. Então, eles acabam fazendo esse trabalho muito bom, muito bem. Porém, se eles tivessem essas bases nesses locais, é muito fácil, você colocava um menininho olheiro ali, ele ia saber exatamente o momento que o policial ia sair, ou que o carro ia sair, ia fazer a circulação voltar, já não tinha a mesma efetividade. Então, assim, essas discussões realmente saíram dentro dos conselhos, tá? A nossa luta naquela época, né, para trazer a 5ª Companhia de volta para o centro de Santa Terezinha, é porque ficava muito longe as companhias centralizadas lá no Vila Resende, sendo que nós tínhamos uma dimensão que é uma região inteira de Santa Terezinha, que pega desde o Corumbataí, né, até as divisas de Água de São Pedro. Água de São Pedro, Charteada. Então, assim, o efetivo realmente funcionava pouco, tá, para atender tantas demandas. E aí, como o capitão sempre comentava, né, o cobertor é curto, né, nós vamos atender realmente onde estão as prioridades. E aí, sim, os números que são levantados, as estatísticas que são levantadas, é que eles acabam atuando um pouquinho maior. Mas, mediante isso, as bases realmente se tornaram obsoletas. Hoje, a metodologia que eles trabalham hoje, eu entendo como a mais eficiente, tá? Principalmente por causa do treinamento, por causa das escolas e por causa do tamanho da nossa região, que está quase a 110 mil habitantes só na região de Santa Terezinha, entendeu? É uma cidade dentro de outra, tá? Então, se você não tiver uma forma de locomover, estratégia de fazer, a gente não consegue, entendeu? Então, eu imagino, assim, perante as nossas discussões dentro do Consegue, até mesmo analisando estrategicamente, eu acho que essa é a melhor forma de se trabalhar, né, referente
a segurança pública da nossa região. Eu só queria fazer um comentário antes do Piá poder completar. Eu estava falando assim, o que a gente percebe, né, Márcio? A gente sabe que o efetivo da polícia ele está reduzido, Sim. né? A gente sabe disso, mas a gente percebe também um grande investimento em veículo, em frota, em armamento, que, vamos dizer assim, ele é importante, mas se a gente entender segurança pública não só como ação policial, né, esses investimentos precisariam caminhar da mesma forma que se trabalha com esse investimento pesado em armamento, em infraestrutura, tal. Falta o policial para poder fazer aquela, né, vamos dizer assim, quando a gente fala daquele policial que era o policial comunitário, que conhecia a comunidade como um todo, que sabia que tinha aquela liberdade, como às vezes nós temos aqui em Santa Olímpia, a gente percebe, né? Ele para na casa da minha mãe e bate um papo. Nos dias que estão de folga, eles vêm com a família aqui visitar a nossa comunidade. Pelo conhecimento que a gente tem. Eu acho que isso facilitaria muito. Então, esse tipo de investimento, Marcos, quando ele direciona só em veículo, em frota, em equipamento, em arma, ele é importante, mas ele fica como se fosse o único. E isso dificulta a ação, vamos dizer assim, falando de segurança pública, no seu principal objetivo, que é garantir o direito do cidadão. Respondendo a sua pergunta, Valdemar, quando que eu aumento o investimento bélico de veículos? Quando eu já comentei, quando a educação falha, quando os meios sociais falham, é a segurança pública que vai fazer o aumento do investimento, né, bélico ou de veículos que você citou. Tá? Mas você acha que isso não é política de Estado, Márcio? Não é uma política do governo para demonstrar, principalmente, certo? E aí eu quero colocar assim, não estou culpando o policial, pelo amor de Deus, ele está cumprindo a sua função, certo? Aí a política do Estado fala assim, ó, eu não dou conta da educação, eu não consigo investir em saneamento, eu não consigo investir em infraestrutura. Então o que eu faço? Lógico, a gente já discutiu isso. Quando eu não tenho essas condições, vai aumentar a desigualdade social, aumentando a desigualdade, eu vou ter uma área periférica extremamente violenta, e assim, e a escassez do serviço público. E aí eu queria fazer um elogio. Toda vez que você ia na comunidade, a primeira coisa que você pedia para eles era que o investimento não fosse na polícia. Vamos pensar nas outras coisas que estão faltando na comunidade. Só que isso parece que é uma fala, né? Parece que eles usam ou conseguem como um escudo para o Estado não precisar fazer esse investimento. Não, nós estamos discutindo, né? Mas o investimento real mesmo acaba não acontecendo. Na verdade, assim, o CONSEG, na verdade, é um braço, né, do Estado, né, e da segurança pública, porque, como eu acho que eu até já citei, né, os policiais têm uma constituição à parte. Eles seguem dentro dos princípios militares essa Constituição. Então, o livre prazer de se manifestar, eles não podem. Nós podemos. E quando eles pedem esta ajuda, é justamente para que nós, como civis, possamos, junto ao Estado, né, ver essas condições, né, materiais, carro, como civil, justamente para dar esse suporte. E, ao mesmo tempo, eles cedem o benefício social deles em prol às comunidades. Tá? Então, assim, é uma troca, entendeu? É uma troca que eu acho justa pela carga que é uma carga que eles levam por nós, entendeu? Que é a nossa proteção. Porque eles não estão ali simplesmente, vou lá e vou bater, não é isso, entendeu? Eles são estritamente educados, são pessoas realmente que sabem tratar quando eles querem tratar muito bem, entendeu? Só que, aquilo que eu volto a falar, quando as entidades falham, a segurança pública acabam entrando, entendeu? Forte, principalmente com investimentos, entendeu? Para segurar essa pressão da sociedade. Piá, fazer algum comentário? Não, vocês têm razão. O Estado ele tem 3 prioridades. Ele é obrigado a prestar 3 serviços públicos: a educação, Saúde. a educação,
a saúde e a segurança pública. Então, são as três políticas públicas que o Estado obrigatoriamente tem que prestar. O que significa isso? Significa que esses três temas têm que ser priorizados. O que significa temas priorizados? Significa orçamento público, recursos públicos. É uma lógica até entre concepção e realização. Então, esses três serviços públicos, eles são rigorosamente obrigatórios para que o Estado preste. Eu vejo esse um ponto, portanto, quando que os governos não priorizam esses três temas. Como vocês disseram muito bem, eles estão muito interligados, são interdisciplinares, porque, evidentemente, uma sociedade em que os jovens têm acesso a uma educação de qualidade, evidentemente que vão discutir a própria existência, o respeito ao próximo e o respeito a si mesmo. A si mesmo. Né? Tá certo? Então, é claro que, aliás, a escola é um ambiente, olha, é uma contradição, um paradoxo incrível. A escola é o ambiente onde a gente pratica saber, onde a gente adquire conhecimento, e exatamente o lugar onde mais nós temos que ter tranquilidade, paz. E, em alguns momentos, as escolas se transformaram em um ambiente concentrado de violência. Não é? Então, aquele ambiente, que era o ambiente para libertar a pessoa, para que ela aprimorize o seu espírito como ser humano, como alguém existencial, que consiga fazer leitura dos fenômenos em que ela está inserida, da sua família, da sua comunidade, do seu estado, do seu município, acabou sendo um ambiente de insegurança. É um paradoxo, é uma contradição incrível essa, né? Muito bem. Então, eu vejo, num primeiro momento, numa primeira dimensão, é que os governantes, mas do Estado, né, que são representados pelos governantes, não tem outra saída por um impositivo constitucional. Então, é priorizar a educação, saúde e segurança pública. E priorizar significa orçamento. Por outro lado, eu acho que é isso que nós estamos discutindo aqui. Aí, o outro lado seria o lado do Estado mesmo, que é criar estratégias de segurança pública. E aí significa, e o Márcio tem muito mais condições de explorar do que eu, especialmente eu, quero dizer, sobre a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta muito importante para a investigação, não é? E a possibilidade de ações que integram as forças policiais, né? Que sejam coordenadas. Hoje, no nosso desenho constitucional, a segurança pública, ela, no seu aspecto mais objetivo, é dever do Estado mesmo, né, dos governadores dos estados. Né, ele que tem, digamos, a responsabilidade maior de oferecer segurança pública formal, né, essa oficial. Então, os governadores têm que buscar uma política em que as polícias troquem informações, elas se integrem na ação, né, cada qual com o seu ação, mas o uso da tecnologia, né, como inteligência para evitar, para se antecipar aos atos de violência. Tudo, porque hoje vivemos um fenômeno que até agora é lei, né, lei de combate à organização criminosa. Né? Então, é evidente que nessas duas dimensões eu vejo digamos assim, prioritárias, né? A priorização desses três serviços públicos, digamos, políticas públicas, e, por outro lado, a tecnologia a serviço da inteligência investigativa. Respondendo a sua pergunta, professor, a tecnologia ajuda muito, não vou discordar do que o senhor falou, não. Ela tem um poder de alcance
né, tanto é que nossos grupos de WhatsApp, né, que nós temos montado na região de Santa Terezinha, né, é uma grande força, né, que nos ajuda dentro da segurança pública a auxiliá-los, né. Porém, eu sou um pouco cético, né, quando a gente se trata de tecnologia também. E olha que eu sou formado em tecnologia. Eu imagino que a aproximação da segurança pública dentro das comunidades, aonde as comunidades possam aceitá-los, não como monstros, né, mas como aquelas pessoas parceiras, né, aquelas pessoas que estão ali para ajudar, para dar aquela garantia para eles, para que uma criança olhe aquele policial como um super-herói, né, um Homem-Aranha, um Batman, né, eles se sintam protegidos. Eu acho que isso daí acaba sendo até mais valioso do que a própria tecnologia. Mas como que o Estado vai fazer isso? Como que realmente, aí eu concordo também com o senhor, como que vai ser trabalhado os projetos para que esses policiais sejam inseridos dentro dessas comunidades e eles possam ser reconhecidos também como heróis que eles devem ser reconhecidos, né? Porque da mesma forma que eu vejo meu pai e vejo ele como um herói, eu sinto esse mesmo olhar para um policial ou para uma policial que está a paisana. Então, eu acho assim, a tecnologia, ela é fantástica, ela ajuda com números, mas muitas vezes ela traz números tão com grandes tragédias que você acaba perdendo o referencial humano. Eu acho que é isso. Eu acho que a aproximação social entre os policiais dentro nas comunidades, eu acho que seria muito mais, teria mais objetivo do que propriamente as tecnologias que são frias em certas situações. Ou até mesmo os números, se não forem muito bem trabalhados, elas são frias. Direcionam, mas são frios. Beleza. Viu, pessoal? Nós estamos com 1h06 de live, né? Eu vou ter uma pergunta, Pia, mas é pro Márcio, tá? E só para... É uma questão política, né, Márcio? Não, tranquilo. Você vai tirar de letra. Por isso que eu vou passar para você. Presta atenção aí. Ela faz o seguinte, né? Como foi a conquista do 5º DP aqui em Santa Terezinha? Né? Quinta CIA. Da Quinta CIA? Aqui está 5º DP, não sei. Da Quinta CIA. Quinta Companhia, né? Até porque, né, a gente está rindo porque a gente sabe da luta que aconteceu e muitas vezes as pessoas que lutaram para que saísse, agora fica se vangloriando que foram eles que trouxeram, né? Márcio, dá uma palavrinha aí sobre esse assunto aí. Bom, o que eu posso dizer da Quinta Companhia, né? Para quem sabe da história, 4 anos atrás, né, nós deslumbramos, né, um projeto, quando o Coronel Félix, né, em uma de nossas reuniões, humildemente chegou para nós e falou, olha, nós precisamos conquistar a Quinta Companhia. Tanto é que, assim, não podemos deixar de citar o Longato, porque o Longato, ele fez o primeiro projeto no Conceição, e desde então ele sempre lutou por aquela região, né? E nós, né, como conselho, a gente não achava que lá era o melhor local. E o melhor local sempre foi o Santa Terezinha. Tanto é que houve até doação do terreno naquela época, e o Coronel Félix e o Capitão Henrique, né, na época, já tinham planejado tudo para lá. E aí nós começamos o nosso trabalho, que era trazer a Quinta Companhia para Santa Terezinha e, ao mesmo tempo, né, conseguir o recurso necessário para que fosse construído. Bom, se eu me lembro bem, teve uma troca de patente no comando em Piracicaba, e na época eu, né, e mais o vice, o André, nós tivemos presente, e eu falei assim, hoje nós vamos tirar uma Quinta Companhia daqui. Aí nós encontramos um amigo nosso, o Camolese, que é um assessor lá na prefeitura, e ele nos apresentou o Coronel Camilo, né, explicou que eu era do CONSEG e tudo, e nós conseguimos marcar uma reunião em São Paulo. Nesse dia, ele chamou o Coronel Félix, o Capitão Henrique,
e nós fomos para São Paulo. Isso no primeiro ano nosso do Consegue. E eu lembro até hoje, o Coronel Camilo falou assim, olha, o projeto é audacioso, nenhum Consegue no estado de São Paulo conseguiu, mas, porém, vocês não comentem nada. Né? Perguntou quem que era o nosso representante, né, do estado, né, que era como chama? O Roberto de Moraes, né? E aí a gente comentou com ele, falou, olha, vou negociar com o Roberto de Moraes. Aí nessa conjuntura foram havendo negociações, e aí houve, né, uma liberação de 3 orçamentos. Uma que veio, uma parte do Roberto de Moraes, outra do capitão Camilo, do coronel Camilo, desculpa, e outro do major Olímpio, né, direcionada para a 5ª Companhia. Então, assim, a segunda briga, e aí, Valdemar... A emenda parlamentar, Márcio? Isso, a emenda parlamentar. Aí, temos que agradecer a Valéria, também, tua irmã, né, que nos ajudou justamente com o terreno da 5ª Companhia. Por quê? O Barges, na época, abriu, né, a opção de mudar a possibilidade da 5ª Companhia para Santa Terezinha. Então, a conquista, né, geral foi entre o Conselho, depois de 2 anos, o Coronel Félix acabou saindo, o Henrique saindo, aí entrou o Capitão Runho, que fez toda a arquitetura da 5ª Companhia. Mas, assim, fazendo um resumo geral, tá? O nosso conselho foi o primeiro conselho no estado de São Paulo a receber uma verba parlamentar, tanto é que nós fomos elogiados na LESP, né, em 2 sessões, uma no 32º aniversário dos Consegues, e outra também numa apresentação da LESP, sobre a conquista, né, de um conselho, né, sobre a verba e a construção da 5ª Companhia. Então, assim, temos que dar méritos a quem nos ajudou, né? Não podemos tirar nenhum figurantes, mas as lutas, né, depois, né, certo tempo, entre os grupos que foram formando, entre eu, Valério, o Weber, a Rita, né, que fazem parte, o André, que fazem parte do conselho, é que realmente sofremos todas, né, o impacto de estar correndo atrás, procurando, e realmente indo negociar junto com o Executivo e o Legislativo esta verba parlamentar. Mas tudo isso começou realmente graças ao Coronel Félix, e depois nós tivemos sustentabilidade com o Coronel Cerqueira Leite, né, que através dos seus capitães, eles deixou bem livre para nós trabalharmos e conquistarmos essa verba parlamentar. Só resumindo. Então, assim, se nós tivermos que agradecer, então, é o Coronel Cerqueira Leite, né, o Coronel Félix, o Capitão Runho, o Capitão Henrique, o Sargento Quadros, o Sargento Chiotti, o Tenente Johnny e o Sargento Estival, que estiveram conosco em toda essa empreitada para a conquista da 5ª Companhia. Beleza, Márcio. Eu estou vendo aqui no chat, né, a maioria das pessoas falando que está legal, tal, né, mas tem o Ronaldo, né, o Ronaldo Almeida, a Rafaela, o Joel. O Joel, inclusive, mandou um abraço para você, Piau. Joel Souza. Obrigado. Trabalhamos juntos no Melo Aires, né, como professor, e foi um prazer muito grande, porque um grande artista, né, um cara... Ele é. Um espetáculo, né? Nós éramos de um grupo de jovens nos anos 80. É? 80 dos anos 80. Muito boa pessoa, criativo, artista. Não, maravilhoso. Tem o Ramon Tosi, Mirtes, Tarsila, Flávia, Isadora, Leonardo, né? Tudo desejando aí sucesso. Nós estamos com 1h14, como nós tínhamos combinado, né? Por volta de 1h15. Eu queria abrir, né, para o Márcio, pode começar, ou para o Antônio Piacentini, para a gente fazer a nossa despedida e já ir encerrando a live. Quer começar, Márcio?
Eu gostaria de fazer um pequeníssimo comentário na narrativa do Márcio. Por favor. A atenção, Márcio. O que me chamou muito a atenção? Eu sou professor e sou pesquisador em uma universidade, de forma que a gente tem uma forma de olhar o mundo, né? Mas o que me chamou a atenção é a interferência de vocês no processo, como o Estado funciona, como funciona uma lei orçamentária, como que a Assembleia Legislativa funciona. Isso é exercício de cidadania pura, porque isso vai, na, digamos, medida em que o cidadão ele tem ciência, ele tem consciência como o Estado funciona, facilita as reivindicações e facilita a possibilidade de interferir, de influenciar. Então, quando que o Estado de Direito ele foi criado, um dos primeiros dogmas, essas coisas, é a influência do cidadão nas decisões do Estado. Como é que isso se fez? Após a Revolução Francesa, se deu pelo início do voto. O voto virou um negócio sagrado. Se confundia com voto. Quer dizer, todo Estado em que existia o voto seria um Estado democrático, o que nós sabemos que não é verdade. Isso. Muito bem. Mas o que não confunde democracia com a cidadania? É quando que o cidadão ele toma poder dos instrumentos que o Estado criou e ele domina esse poder para influenciar nas decisões do Estado. Por isso que essa política de conselhos, eu sou muito admirador dessas políticas, Conselho de Segurança, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho da Criança, etc. Eu admiro, eu acho uma baita de uma sacada da própria democracia. Então, conforme você estava relatando, junto com os seus companheiros, que conversou com o coronel, conversou com o capitão, conversou com o legislador, quer dizer, negociou com o poder executivo, é isso quando que a população, o cidadão, ele toma poder, conhecimento dos instrumentos do próprio poder político. E ele coloca esse poder político em seu benefício. Ou em seu, quer dizer, da sua coletividade, não sua. Da sua, como que vocês fizeram. Essa sua narrativa, ela é determinante para compreendermos o grau de democracia que uma sociedade vive. Tem um outro, que é a imprensa livre. A imprensa livre é um outro medidor de democracia. Mas esse seu relato, você acabou conhecendo como funciona um processo legislativo, quais são as funções de segurança, polícia militar, polícia civil. Quer dizer, você e sua turma devem disseminar isso. Quer dizer, olha, nós vamos fazer uma reivindicação sobre segurança pública. Mas nós devemos saber como faz essa reivindicação também. Senão eu vou pedir coisas que determinados órgãos eles não podem, digamos, servir. Muito interessante, muito pertinente essa narrativa, essa história contada, que deve ser disseminada, sob o meu modo de ver, sobre essa perspectiva de conscientização, como o sistema funciona. Sim. Perfeito. Márcio, quer fazer falas finais aí? Sim. Então, primeiro de tudo, né, agradecer a Valdemar, professor, né, 1h18, foi bem interessante, mas eu gostaria de agradecer, né, o pessoal do 5º DP, o delegado Dr. Fábio, o investigador Ivan, o investigador Leandro, o Prado, o Jefferson, o Nilberto, o Anselmo, o Marcos, a Gilmara, são pessoas que sempre nos deram apoio, né, sempre que nós precisávamos. O da 5ª Companhia, eu já citei os nomes deles, mas a gente não pode também comentar sobre a nossa querida Guarda Municipal, que sempre esteve presente em nossas reuniões, né, através dos seus representantes, do Milani, a Dorimar, a Narzi, e da própria comandante Lucineide, que sempre esteve nos apoiando, né, em todos os nossos trabalhos. Eu acho que isso foi muito importante. E também não podemos esquecer também, tá, que nós estamos no 3º conselho, né, todos aqueles que passaram, né, o Maurício Ribeiro, né, a sua família, que foram o precursor de todo o CONSEG, né, de Santa Terezinha,
passando depois pela Rita, a Regiane, o André, a Valéria, né, o Eber, que sempre deram apoio em todos os nossos trabalhos, mas, em especial, né, a todas as comunidades que nós passamos e pudemos, de alguma forma, ajudá-los, né, levando os nossos conhecimentos que nós adquirimos durante esses 4 anos, né, e poder continuar levando, né, o Consegue não parou, não. Nós estamos aguardando passar essa pandemia, mas em breve nós vamos estar retornando firme e forte. São Paulo está nos orientando, né, nós estamos recebendo relatos de São Paulo, direto, como está com as outras 462 Consegues, então nós estamos bem por dentro. Assim que nós retomarmos, que isso vai passar em breve, tá, nós vamos retornar nossas reuniões e vamos continuar fazendo o nosso trabalho de levando realmente essa aproximação, né, da entidade policial, juntamente com as comunidades. Obrigado, Valdemar. Beleza. Vai lá, Piá. Bom, eu Me permita chamar de Piá, né? Não, de jeito nenhum, claro que Tonhola. Eu costumo... Alguém fala assim, escuta, você gosta que né, te chame Tonhola ou então Piá? Eu falo, olha, depende do século que você me conheceu. Tonhola, foi no século XXI, é Piá, de acordo com os grupos que a gente acaba conhecendo. Mas eu quero agradecer a confiança, o convite, quero agradecer o Márcio, eu aprendi um pouco mais hoje contigo, Márcio. É bom a gente ter essa... A gente, às vezes, como na academia, a gente se afasta um pouco da realidade e é importante nós termos esses contatos, né, com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, na luta, na batalha. Nós também temos, eu tenho a minha batalha, a minha luta também, em prol dos direitos humanos, como acadêmico, como pesquisador, enfim, também tem uns lugares, eu sempre costumo dizer que nós temos que conhecer os lugares onde os direitos humanos são violados, porque ele tem um fedor, que é o fedor da injustiça. Então, isso é, no meu modo de ver, uma atividade que todos nós devemos ter. E, evidentemente, esta narrativa do Márcio, as suas reflexões, os seus ensinamentos, certamente eu saí um pouco mais conhecedor, mais sábio. E, Valdemar, você é essa pessoa que todos nós conhecemos, né? Essa pessoa espetacular, né? Eu tenho um carinho muito grande por ti, pela sua família, pelo pessoal lá de Santa Olímpia, Santana. Eu tenho descendência italiana muito próximo, né? E eu gosto muito do jeito, da forma com que falam, especialmente da comida, que é fantástica, não é? Das festas, né, Piá? Das festas, e de um pessoal extremamente carinhoso com a gente, generoso, educadíssimo. Eu tive vários alunos aí de Santa Olímpia e Santana, eles tratam a gente como os professores gostam de ser tratados, né? Com muito respeito, é uma coisa muito gostosa ser respeitado por essa atividade de educar, né? E eu desejo, então, a todos que nos ouvem, que nos assistem, muita paz, muita tranquilidade, que fiquem em casa calmos, procurem dialogar, procurem conversar bastante e uns dar apoio aos outros, porque a liberdade não é um valor que simplesmente pode ser usurpado de nós, né? Então, nós temos que nos fortalecer, mas dentro de uma paz em nossas casas, né? Da tolerância e da paciência. Obrigado, Márcio, muito obrigado pelo diálogo que você proporcionou. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Eu queria, antes de terminar, né, eu queria fazer, né, um agradecimento, sim, muito especial mesmo, né, o Márcio por ter aceitado participar. Não sei se você sabe, Bia, eu e o Márcio, nós disputamos uma prévia aqui na comunidade, né, e, né, aconteceu, eu fui o vencedor. E nós tínhamos o compromisso de quem perdesse estar apoiando o outro, né? E a postura ética dele, assim, no primeiro momento, no primeiro encontro,
né, colocando à disposição toda a infraestrutura tecnológica que ele tem, né, até pela formação, colocando o seu conhecimento, colocando todo o aprendizado que ele teve em Consegue, nas empresas e tal, à disposição do mandato coletivo, para que a gente consiga ser vitoriosos, né, na próxima eleição. Então, essa postura ética aí são para poucos, né? Eu já tive na mesma situação na eleição passada, é extremamente difícil, né? É angustiante no primeiro momento, mas quando a gente assume um compromisso e cumpre, o dever de ter cumprido é muito gratificante, né? Queria agradecer ao Antônio Pessentini, né, meu amigo, tive a oportunidade de conhecer ele em campanhas eleitoral, mas assim, foi de imediato, né? As coisas se bateram, né? Ou seja, essa admiração que eu tenho por ele, pelo conhecimento dele, pela postura ética que ele sempre se apresentou, né? E eu tenho uma passagem que eu não vou esquecer nunca. Quando ele chegou aqui em Santa Olímpia, que nós viemos numa festa da polenta, ele foi até em casa e a gente acabou descendo. E para quem conhece Santa Olímpia, da minha casa até a igreja é um morro, né? E estava sereno, era um domingo de manhã. Ele falou: a minha imagem que eu tenho agora é como se eu estivesse na Itália. Essa a visão que eu tenho. Então, essa imagem que ficou para mim, né? Eu queria agradecer muito mesmo, Márcio, o Piá, agradecer a todos que nos assistiram, né? Desejar uma boa noite, né? E tomar cuidado com o coronavírus, que parece que Piracicaba, nesse momento, foi para a fase vermelha, né? Então, a gente precisa ficar mais em casa, evitar de sair, evitar contato com a população, na medida do possível, rezar bastante para que a gente não venha a ser contaminado com essa desgraça que é o Covid-19. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Prazer. Fecha aqui. Tchau. É só desligar agora, mas desliga. Espera aí, calma aí, que né? É você